Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos, mais uma vez. Peço desculpas um pouquinho, porque eu me atrasei, eu tinha um previsto lá de última hora e tentei chegar o mais rápido possível. Graças a Deus estamos aqui e hoje nós vamos falar sobre o sacramento da ordem. O sacramento este que, dentre aqueles 7 que nós já estamos estudando e refletindo, junto com o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem é um dos sacramentos de serviço. Então vamos lembrar quantos são mesmo os sacramentos? 7. Muito bem, 7 são os sacramentos. E ele se divide em 3 grupos. Os 3 primeiros, da iniciação à vida cristã: batismo, eucaristia e crisma. Todo católico recebe os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã. A crisma, então, vai coroar a iniciação à vida cristã que vocês estão se preparando para confirmar a fé batismal. Depois vem 2 sacramentos chamados sacramentos de cura, sacramentos medicinais. Eu já ouvi também esse nome, sacramentos de cura. Porque cura em nós aquilo que o pecado causou. Sacramento da penitência, que também pode ser conhecido como sacramento da reconciliação ou sacramento da confissão, que é o que a gente mais, o usual que a gente costuma falar, sacramento da confissão, penitência ou reconciliação. 3 nomes para esse sacramento. E o outro é o sacramento da unção dos enfermos. Esses 2 são os sacramentos de cura. E por fim temos os 2 de serviço: matrimônio e hoje o sacramento da ordem. Quando a gente fala de sacramento da ordem, logo aqui a gente vai falar hoje de quem, gente? Nós vamos falar dos ministros ordenados. Nós vamos falar hoje do bispo, nós vamos falar hoje dos padres e nós vamos falar hoje dos diáconos. E vamos falar também do povo de Deus que participa do sacerdócio comum. Mas de modo especial hoje nós vamos nos referir a essas 3 pessoas, aos 3 graus, melhor dizendo, do sacramento da ordem, conferido ao bispo, ao padre, também presbítero, e ao diácono. Então vamos lá, para a gente falar um pouquinho sobre o sacramento da ordem. É um sacramento pela qual, graças à qual, a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É importante nós sempre entendermos que qualquer um dos 7 sacramentos é Cristo que está salvando, é Cristo que está agindo por meio da sua igreja. Primeiro sacramento, nos tornamos filhos de Deus, que somos então batizados pela água do Espírito, regenerados. Cristo é quem batiza, Cristo é quem se dá em alimento na Eucaristia, Cristo é quem confirma a fé na crisma, é Cristo que está santificando a família no matrimônio, é Cristo quem está perdoando os seus pecados. Vocês todos aqui vão se confessar, não é isso? A coordenadora está ali, antes da confissão, obrigatoriamente todos aqui vão passar pelo sacramento da penitência. Quem é que vai perdoar vocês? O padre? Não, o padre é um ministro de Deus, inclusive até o nome que a gente até usa um nome errado, quando a gente se refere aos ministros da extraordinária, quando a gente diz assim, porque não é que está errado, mas só para a gente entender. O ministro vai distribuir a comunhão na hora da missa, mas na verdade o nome ministro, por excelência, o ministro da Eucaristia é o sacerdote. Nós somos o ministério eucarístico, o ministério extraordinário. O ministério ordinário é o diácono. O ministro ordinário da Eucaristia é por excelência o bispo e o padre, porque são eles os ministros ordinários da Eucaristia. É por meio do sacerdote que tem a Eucaristia. Gente, por que tem Eucaristia na igreja? Porque tem sacerdote. Se não tivesse padre na igreja, não
Entendeu? Isso tem que ficar muito claro para nós. O diácono, nós, por exemplo, diácono, nós não podemos confessar, nós não podemos celebrar a missa para consagrar as espécies do pão e vinho. Ontem eu atendi uma amiga, estava conversando com ela numa direção espiritual, aí eu falei assim, olha, conversei, falei assim, eu só não posso atender sua confissão, mas rezar por você, dar a bênção, dar a direção espiritual, a gente pode, não é? Depois nós vamos ver ali as 3 coisas que um diácono não pode fazer e que compete somente ao sacerdote. Mas é importante agora de início entender por que Jesus instituiu o sacramento da ordem, para que por meio dos seus apóstolos a sua missão continuasse até o fim dos tempos. Quando foi instituído o sacramento da ordem? Quem sabe? Um dia muito especial da igreja. Quem sabe? Da Eucaristia, na quinta-feira santa. Na missa da quinta-feira santa, quando nós abrimos o tríduo pascal, naquela missa do Lava-Pés, lembra aquela missa do Lava-Pés? Quem já veio na missa do Lava-Pés? Na quinta-feira santa, ali no pontual, no auge da nossa liturgia, na semana mais importante do ano litúrgico, que é a quinta-feira santa. Naquela missa da quinta-feira santa, a famosa missa do Lava-Pés. Quem já participou aqui da missa do Lava-Pés? Lembra da missa do Lava-Pés? Isso. Ali acontece, celebra-se a instituição de 2 sacramentos. Jesus instituiu 2 sacramentos na última ceia, que foi a primeira missa, o sacramento da ordem, o sacramento do sacerdócio, onde ele instituiu o sacerdócio, quando ele diz, fazer isso em memória de mim. Ali ele dá poder, transmite aos apóstolos, aos discípulos, o poder de continuar exercendo por meio da igreja aquilo que o próprio Cristo realizou. Então veja só, eu não digo que seria errado, mas veja se seria talvez injusto ou não tivesse muita lógica, se tudo aquilo que Jesus realizou ficasse só na época de Jesus. E nós que não vivemos exatamente na época onde Jesus estava aqui fisicamente, eu nunca vi Jesus assim, gente, olha, eu estou vendo vocês, mas Jesus existiu, Jesus tinha cabelo, Jesus tinha braço, perna, osso, barriga, pé, joelho, existiu um homem, Jesus se fez carne, Jesus caminhou no meio de nós, em tudo se fez igual ao homem, exceto o pecado. Eu não sei se Jesus era branco, se Jesus era negro, se Jesus tinha muito cabelo, se Jesus tinha barba, igual a gente vê nos filmes, eu não sei, mas eu sei que de fato Jesus se encarnou, Deus pisou essa terra. E ele disse, olha, eu vou voltar para o Pai, mas a minha missão precisa continuar, para que chegue a todos a graça da salvação. Por isso ele então vai instituir o sacramento da ordem, o sacramento do ministério apostólico, constituído nos 3 graus, episcopado, presbiterato e diaconato. Nós vamos ver que é o bispo, o padre e o diácono. Portanto, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Por que Jesus instituiu o sacramento da ordem? Para que a sua ação salvífica e redentora, para que o seu ministério continuasse sendo operado por meio dos apóstolos. Quem são hoje, no nosso tempo, 2022, quem são hoje os legítimos sucessores dos apóstolos? Quem que hoje está no lugar de Pedro, Tiago, André, Mateus, João? Quem são os apóstolos hoje? Os bispos. Os bispos são os sucessores legítimos dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, André, Judas, todos esses apóstolos de Jesus. Se nós pudéssemos transportar os 12 apóstolos para hoje, o que eles seriam hoje? Dentro da hierarquia da igreja? Eles seriam bispos. O próprio Papa é um bispo, é o bispo de Roma. O Papa Francisco é um bispo, é o bispo de Roma. Então, nesses 3 graus do episcopado, presbiterato e do diaconato, Deus então continua. Por que o nome ordem? Da onde vem essa palavra ordem? E aí nós vamos entender ordenação. Reparem no convite, quando o diácono, ou vai se tornar diácono ou vai se tornar padre. Aí vem assim, convite para a ordenação, do seminarista fulano de tal. Vocês têm um seminarista aqui, o Lucas. Então o Lucas vai colocar lá no convite dele, ordenação
ordenação do seminarista Lucas. Por que ordenação? Ministro, por exemplo, né, é a investidura, coroinha, investidura. Agora, por exemplo, o ministério do acólito e o ministério do leitorado e agora do catequista, aí é a instituição, porque aí não é um ministério investido. Aquilo que é investido é temporário. Você pode estar ministro da Eucaristia hoje, amanhã você não ser. Agora, por exemplo, o ministério do leitorado, do acolitato e do catequista, atenção catequistas, inclusive Dom Roberto já aprovou para 2023, né? Não sei como que a comissão vai organizar isso depois, mas a partir do ano que vem a gente já pode ter a instituição do ministério do catequista, que não vai ser investidura, vai ser instituição do ministério, que é uma coisa fixa, que tem, né, que é algo que é permanente. Fui investida ministro da Eucaristia. Você pode exercer por um tempo. Fui instituído acólito, fui instituído catequista. É para sempre, é uma coisa permanente. E com relação ao ministério ordenado, nós vamos então encontrar a palavra ordem, que vem lá da Roma antiga, onde se usava para falar no sentido civil aqueles que governavam. Vem da palavra ordinatio, de ordenação, vem de ordem, significa aquele que governa, aquele que exerce uma certa autoridade, aquele que tem o poder de governar. Aí a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental, que integra a ordem dos bispos, presbíteros e diáconos. Muito mais do que uma eleição, do que uma delegação ou uma instituição, confere um dom do Espírito Santo àquele que recebe. Olha o diácono sendo ordenado. Quem já participou de uma ordenação? Né? Todo sacramento tem matéria e forma. Qual é a matéria? Né? A imposição das mãos, a forma, a oração consecratória. Né? Quando que um diácono se torna padre? Quando que um homem vira padre, de fato? Quando o bispo impõe as mãos sobre ele e faz a oração de consagração. Nesse momento aqui ele está se tornando padre. E é assim que nós somos ordenados. Nós nos prostramos, depois, né, recebemos ali a Bíblia. Cada ministério tem um rito diferente. Mas o mais importante aqui nesse momento é as mãos do bispo. Olha o bispo de olhos fechados, invocando o Espírito Santo, transferindo a autoridade para que essas mãos aqui, a partir de agora, sejam as mãos do Cristo. É muito bonito, porque já foi uma missa de ordenação. Então o que acontece? Se dá pela imposição das mãos do bispo uma oração consecratória, constitui um sinal visível dessa consagração. E é muito bonito, porque, por exemplo, na nossa ordenação do diácono, só o bispo impõe as mãos sobre nós, porque nós não temos o caráter sacerdotal. Na ordenação sacerdotal, depois do bispo, todos os padres que estão presentes também vêm e põem a mão sobre ele, para mostrar a unidade, porque eles formam um só presbitério. Por exemplo, aqui o padre Moisés, junto com o padre Max de Talva, o padre Luiz de Itaperuna, todos os padres da nossa região, junto com o bispo, formam um só presbitério. Eles vivem essa unidade. O sacerdócio na antiga aliança fala um pouquinho, nós vamos encontrar lá no livro do Êxodo, né, que Deus então vai constituir um povo, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Dentro do povo de Israel, Deus então escolheu 12 tribos, dentre elas a tribo de Levi, que foi reservada para o serviço litúrgico. Já ouviram a palavra na Bíblia, os levitas? Os levitas faziam assim no Antigo Testamento. Quem eram os levitas? Levitas vem de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel, era a tribo de Levi. E a essa tribo foi dada a função do serviço litúrgico. Aí a gente precisa prestar atenção, porque nem toda vez que a gente encontra na Bíblia a palavra sacerdote, quer fazer referência ao ministro ordenado. Quer ver uma passagem que foi o Evangelho de alguns domingos, a cura dos 10 leprosos, né? Quem veio à missa há pouco tempo agora vai lembrar, tem uns 2, 3 domingos atrás, foi a cura dos 10 leprosos. O que Jesus falou para os leprosos na hora que eles foram curados? Ide apresentar-vos ao sacerdote. Esse sacerdote aí eram os que cuidavam do templo para que olhar para ver se o leproso já estava em condições de voltar
para o convívio, né, dos irmãos na comunidade, ou ele ainda estava doente e precisava viver afastado. Era um sacerdote que olhava, não, você já está curado, pode voltar para o grupo. Não, você ainda não está curado, fica longe ainda, permanece no isolamento ainda, porque você ainda tem a lepra, ainda está manifestando em você. Então os sacerdotes sempre cuidavam disso. Né? Tem aquela passagem também do samaritano, né? Passou o levita e o samaritano e o ladrão lá, ele não deu importância. Passa o sacerdote, né? Muita gente confunde. Ah lá, tá vendo? Jesus está falando que os padres não cuidam dos pobres. Esse sacerdote aí que Jesus fala não é ainda um ministro ordenado, tá bom? É aqueles homens da antiga aliança. O que eles faziam? Anunciavam a palavra de Deus, estabeleciam a comunhão de Deus pelo sacrifício e pela oração. Esse sacerdócio continua impotente. Presta atenção para isso aqui que é muito importante. O sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio exercido lá no Antigo Testamento, era um sacerdócio impotente, era um sacerdócio fraco. Por quê? Porque ele precisava repetir várias vezes o sacrifício para então levar à santificação definitiva. O sacrifício do Antigo Testamento tinha que fazer toda vez, tinha que repetir sempre. Por quê? Porque era um sacrifício imperfeito. Não sei se está aqui, eu vou mostrar a imagem para vocês. Aqui, ó. Esse era o sacrifício do Antigo Testamento. O sacerdote de pé, repare que ele está com uma faca, um objeto ali para reter o sangue. Ali, ele está aqui, está vendo? Já está caindo sangue aqui, ó. Ele está imolando o quê? Um cordeiro. Ele vai pegar esse sangue do cordeiro, vai oferecer a Deus, a carne do cordeiro ele vai assar. Então, a todo esse sacrifício ele vai oferecer a Deus pela santificação do povo. Este sacrifício é o sacrifício do Antigo Testamento. A gente já consegue perceber aqui, olha para essa imagem, você já consegue perceber aqui alguma semelhança com a missa? Consegue perceber? Olha já como que aqui já tem uma prefiguração da missa. A missa é o que, gente? A missa é sacrifício. Para ter missa tem que ter o que? Sacerdote, tem que ter a vítima e tem que ter o sacrifício. Olha aqui já a prefiguração do que seria a nossa missa. O sacerdote vai imolar o cordeiro, o sangue do cordeiro vai ser derramado, o sangue do cordeiro será oferecido a Deus pela expiação dos nossos pecados. Já é a prefiguração da nossa missa. Só que este sacrifício aqui era imperfeito. Depois viria o verdadeiro Cordeiro de Deus. Quem é o verdadeiro Cordeiro de Deus? Jesus. Por um único sacrifício. Aí vocês poderiam perguntar assim: mas a missa não é celebrada várias vezes? O sacrifício da nova aliança também poderíamos pensar também que o sacrifício da nova aliança é também repetido, mas a missa não é um novo sacrifício, atualiza um único e mesmo sacrifício de Jesus na cruz. Esse cordeiro por si só não tem a força de expiar os pecados de toda a humanidade, mas o Cordeiro de Deus sim. Portanto, aqui já é uma prefiguração da nossa missa. Se antigamente se oferecia a Deus sangue de cabritos, bodes, ovelhas, em expiação do pecado, hoje apresentamos ao mesmo Deus o sangue do Cordeiro de Deus, do próprio Filho. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque derramou o seu sangue. O cordeiro tinha que ser macho, sem defeito. O cordeiro é aquele que não reclama quando ele vai morrer. Ele então se oferece e sente a dor em silêncio. E entrega, é imolado, e o seu sangue então é sinal de purificação. Aí o sacerdócio, então, aqui vem dizer que todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança vão encontrar em Cristo Jesus o seu cumprimento. Ele é por excelência o sacerdote. Na verdade, todos os padres, quando a gente diz assim, por exemplo, Padre Moisés é um sacerdote, mas na verdade o único sacerdote é Cristo. Todos os padres participam de um único sacerdócio daquele que é por excelência um único e sumo e eterno sacerdote, que é o Senhor. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas.
torna-se presente o sacrifício eucarístico da igreja. O mesmo acontece com o sacerdócio ministerial. Somente Cristo é o verdadeiro sacerdote, os outros são os ministros. Então, cada padre hoje da face da terra participa do único e mesmo sacerdócio de Cristo. Ele é, por excelência, o sacerdote, o verdadeiro, o sumo e eterno sacerdote. Eu acho muito bonito quando às vezes a gente, não sei se fazem aqui, às vezes a gente tem a adoração santíssima, expõe o Santíssimo no altar e coloca uma estola. Já viram? Tem o Santíssimo no altar, as velas, as flores. Por exemplo, o cerco de Jericó, está adorando Jesus sacramentado. Do lado do ostensório, coloca a estola sacerdotal. Já viram? Já algumas igrejas fazem assim. Coloca no ostensório a estola do padre, porque é ele o sumo e eterno sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdócio. E por meio dele, todos os outros participam do mesmo sacerdócio de Cristo. Então, esse é o antigo o sacerdócio da antiga aliança, e nós vamos encontrar no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 10, e também no capítulo 6, versículo 20. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente, imaculado, com uma única oferenda, levou à perfeição, e para sempre os que ele santifica, isto é, pelo único sacrifício da cruz. Agora já não temos mais a necessidade de repetir o sacrifício, agora não temos mais a necessidade de matar cabritos, ovelhas, bodes e oferecer a Deus, assar aquela carne, não é? Assar também os pães sem fermento, que eram os pães ázimos, e oferecer a Deus para a expiação dos pecados. Um único sacrifício foi necessário, o sacrifício de Cristo na cruz, para lavar, para redimir e para santificar toda a humanidade. Em cada Santa Missa, esse sacerdócio é renovado. Temos então o sacerdócio comum e o sacerdócio ministerial. Quem participa do sacerdócio comum? Todos nós batizados que não somos sacerdotes. De que forma que a gente participa do sacerdócio comum? Por meio do nosso batismo. Todos aqui são batizados? Sim? Todos já foram batizados? Ainda não? Então só amém que não. Todos foram batizados. Quando você foi batizado, você recebeu 2 óleos. O óleo do catecúmeno, que é antes do batismo, e depois do batismo você recebe o óleo da unção, o óleo do crisma. Quando você recebe o óleo do crisma, você é ungido, você é configurado a Cristo e recebe a mesma missão de Cristo. Se torna sacerdote, profeta e rei. Como assim, diácono? Eu, dona de casa, sou sacerdote? Sim. Eu, adolescente, jovem, sou sacerdote? Sim, porque nós batizados participamos do sacerdócio comum, ou seja, que se desenvolve à medida que a gente vive a nossa graça batismal. E nós temos o sacerdócio ministerial, é um outro tipo de sacerdócio que compete ali somente ao padre e ao bispo. E qual é a função do sacerdócio ministerial? Ajudar quem vive no sacerdócio comum a viver o seu batismo. Qual é a função do padre? Nos ajudar a chegar ao céu, nos ajudar a viver o nosso batismo. Tá certo? Então nós, pelo batismo, participamos do sacerdócio comum, e o padre e o bispo participam do sacerdócio ministerial. A cada um de nós cabe viver o nosso batismo todos os dias. O que é viver o batismo? É viver a mesma missão de Jesus. E aos sacerdotes, aos ministros, nos ajudar a viver o nosso sacerdócio. Eles estão ao nosso serviço. Ok? Agora eu achei muito interessante essa frase de um padre segurando cartaz. Eu queria perguntar aqui: o padre de vocês faz milagres? Sim ou não, gente? Não estou falando aqui no sentido de sacramento. Porque se considerarmos que na mão do padre um pedacinho de pão se torna o corpo de Cristo, isso é um milagre, mas eu não estou falando disso. Achei muito interessante essa frase que diz assim: o padre dessa paróquia lá, o padre dessa paróquia não faz milagre. Sabe o que ele quis dizer ali, gente? Gente, eu sou padre, recebi o sacerdócio de Cristo, minhas mãos foram ungidas para santificar, para ajudar a levar o povo de Deus para o céu. A minha mão foi ungida para transformar o pão e o vinho no corpo de Cristo. A minha mão foi ungida para perdoar os seus pecados. A minha mão foi ungida para consagrar, para abençoar.
mas o padre também é humano. O padre também tem falhas. O padre também cansa. O padre também tem dor de barriga. O padre também precisa comer. O padre também precisa descansar. O padre também precisa viajar, assistir um filme, tomar um banho na cachoeira, andar de bicicleta, jogar um futebol. O padre também, embora tirado do meio do povo e consagrado para servir ao povo, é um homem também, humano, que sente dor, que sente medo, que sente frio. Haja visto aí, quero abrir um parênteses aqui para algo muito trágico, né? Porque cresce, inclusive, o número de sacerdotes que se suicidam. Isso é muito triste a gente falar. O padre sente solidão, o padre também sente medo. O padre dessa paróquia não faz milagres. E aí eu quero perguntar a você: quem é que já rezou com o seu padre hoje? Vocês lembram? Quando vocês rezam o texto, vocês lembram de rezar pelo padre? Quando vocês terminam de se confessar, vocês vão no Santíssimo. Eu pelo menos tenho um costume, sai da confissão, vou direto para o sacrário, diante na capela do Santíssimo. A não ser que eu não esteja na igreja ou em outro lugar. Mas tem o Santíssimo perto, eu vou lá. Senhor, obrigado por mais uma vez me dar o seu perdão. Obrigado, Senhor, por esse sacerdote que acabou de atender minha confissão. Não é? Uma vez eu ouvi uma frase que às vezes assim, a princípio pode escandalizar. Mas o padre, mas preste atenção no que eu vou falar. O padre às vezes, preste atenção no que eu vou falar, depois de falar que eu falei besteira aqui, preste atenção. Preste atenção, é para a gente refletir. Se eu dissesse que muitas vezes o padre dentro do confessionário é semelhante a uma lata de lixo, parece feio o que eu falei, não parece? Nossa, você está comparando o padre a uma lata de lixo? Gente, o que a gente vai fazer no confessionário? Jogar o que lá no confessionário? A gente vai levar bala e bolo doce para o padre? A gente vai levar o que a gente tem de pior, que é o nosso pecado. O padre recebe tudo e fica lá no confessionário. Como o Dunga da Canção Nova diz, o confessionário é o único tribunal onde você se acusa e você sai absolvido. Todos os outros tribunais alguém vai te acusar, você vai te condenar e você vai ter que ter um bom advogado para se defender, para você ganhar a causa. No tribunal da igreja, no tribunal da misericórdia, eu costumo chamar a sala. Aqui é confessionário, né? Mas lá em tal, por exemplo, o padre não atende no confessionário, assim, daquele que, né, tem aquele de madeira, né? Lá atende assim, uma salinha, cara a cara, assim. Mas tanto um quanto o outro, é a salinha da misericórdia. O padre recebe todos os nossos pecados. Na Semana Santa, o padre fica atendendo a confissão até meia-noite. Imagina a cabeça do padre, o psicológico que ele precisa ter, o equilíbrio, porque a sua história é uma, a sua história é outra, o seu pecado é outro, o dele vai ser outro, e ele tem que orientar todo mundo. Às vezes, uma noite, o padre atende 100 confissões, 200 confissões, vai dormir meia-noite, com fome, cansado. E assim, muitas vezes a gente fala mal, critica. Você já rezou pelo seu padre hoje? O sacerdote age in persona Christi capite. Né? O que é isso, diácono? In persona Christi capite. Na pessoa de Cristo cabeça. Em virtude do sacramento da ordem, age na pessoa de Cristo cabeça. O sacerdote faz, às vezes, do próprio sacerdócio o Cristo. O sacerdócio não é dele, do padre. O sacerdócio não é do padre Moisés. Ele faz, às vezes, do padre. Então, na pessoa de Cristo, em persona Christi capite, na pessoa de Cristo cabeça, ele consagra o pão e o vinho. Eu te absolvo dos teus pecados. Quem é eu, padre Moisés? Não, eu, Cristo. Não é? Tomai e comer, isto é o meu corpo. O corpo do Padre? Não, o corpo do Cristo. Toda vez que participarmos de uma missa e olharmos para o altar, não olhe o Padre, gente. Não é o Padre que está ali, é o Cristo. A missa é o Calvário. Cristo morre e Cristo ressuscita. Quando a gente olha para o sacerdote, não é o sacerdote que está ali, é o Cristo que está se imolando, que está entregando o seu corpo, o seu sangue, que está se entregando no Calvário, mais uma vez, para atualizar o único e eterno sacrifício, sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Naquele momento o padre repete exatamente o que Jesus falou há 2000 anos atrás. E o pão se transforma no corpo de Cristo, o sangue se transforma no vinho de Cristo. O vinho, troquei. Corpo e sangue, né? Pão e vinho, corpo e sangue. Do trigo pisado, triturado, esmagado, se faz o pão que será consagrado no Cristo. Vocês já viram como é que faz o vinho? Já viram? Eu já tive a oportunidade de ir ao sul e ver como é que se faz o vinho, gente. Pisando na uva. Vocês já viram? Bota assim Como é o nome daquele negócio? Um caldeirão, sei lá. Tipo um coxo. Oi? Tipo um coxo. Pisa em cima da uva. Pisa na uva, vocês já viram, gente? Aí fica aquelas mocinhas bonitinhas assim, com aquelas roupinhas, né? Vai pisando na uva e vai escorrendo. E dali sai o vinho. Você viu o carro que a gente compra aí? Tudo já foi uva pisada. É o trigo esmagado, é a uva pisada que se transforma em sacrifício, se transforma em comunhão para cada um de nós. E agora vamos falar um pouquinho sobre os 3 sacramentos, então, da ordem, os 3 graus do sacramento da ordem. Bispo, presbítero e diácono. 1º grau, diácono. 2º grau, presbítero. 3º grau, o episcopado, os bispos. O 1º grau é o grau de serviço, é o diácono. Diaconia significa para o serviço. Depois vem o grau de participação sacerdotal. Repare que o diácono não está no grupo do sacerdotal, por isso nós não somos sacerdotes, embora a gente tenha o sacramento da ordem. O diácono tem o sacramento da ordem? Tem. Ele é um ministro ordenado? Ele é, mas ele não é sacerdote. Compõe o 1º grau de diaconato. Aí a gente pode entender o quê? Todo bispo um dia já foi padre, e todo padre um dia já foi diácono. Esse grau. Para ser padre tem que ser diácono. Para ser bispo eu tenho que primeiro ser padre, que por sua vez um dia eu já fui diácono. Já fui diácono. Esses 3 graus. 1º grau diácono. Aí a partir do 2º grau já é sacerdote, que é o bispo e os presbíteros. Esse confere um ato sacramental chamado ordenação, porque vem do sacramento da ordem. Ok? Aqui o bispo. Essa é uma figura do bispo. Com o báculo, a mitra, a cruz, peitoral, o anel. Depois eu vou. Atenção para esses elementos, ó. Ali não está aparecendo, não, porque está por dentro disso que podemos chamar de um capacete. Esse capacete, podemos dizer assim, chama-se mitra. Por cima da cabeça dele, que não dá para ver porque está por dentro do capacete, tem tipo um paninho chamado solidel. Está por dentro, não dá para ver porque está por dentro. Aqui o báculo, a cruz e o anel. Vamos lá, tá vendo? Isso aqui são os paramentos de um bispo. A casula é igual de um padre e a mitra ali. Esse é um bispo. E o bispo, ele tem a plenitude do sacramento da ordem. Ele tem, por excelência, os 3 graus da ordem. Qual é a função do bispo? O bispo ele é configurado a Cristo bom pastor. Por isso que o bispo sempre traz esse cajado. Repare lá no cajado, tem a figura de uma ovelha. E essa voltinha, costumo dizer lá para as crianças da catequese, tipo um cabo de guarda-chuva, essa voltinha. Por que o bispo segura esse cajado? Porque ele é a figura do bom pastor. O bom pastor que dá a vida, o bom pastor que cuida e zela pelas suas ovelhas. E esse cajado tem uma dupla função. Ao mesmo tempo serve para o pastor cutucar a ovelha, para a ovelha andar e progredir na fé. Por outro lado também serve para quê? Quando a ovelha fica distante, foge do rebanho, vem cá, volta, vem para perto de mim. Então essa voltinha aqui, ó, é para puxar aquele cabritinho, aquela ovelhinha que fugiu. Você não está vindo à missa, não? Vem cá. Você está desobedecendo? Vem cá. Você não está vivendo os mandamentos? Não, vem cá. Essa é a função do bispo. Gente, o bispo serve para cuidar e dar a vida pelas suas ovelhas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. É o Cristo bom pastor. Agora o sacerdote é aquele
do sacramento da ordem é identificado sempre por uma estola. Repare, a estola do padre, ela é vertical. O bispo também usa a estola, tá por baixo, então é muito difícil ver bispo só de estola, né? Geralmente o bispo também está de casula, mas usa também. A estola na posição vertical significa que ele é sacerdote, ele já tem pelo menos o segundo grau da ordem, tá bom? Então ele já é sacerdote. Aí quais são, o que ele pode, dentre tudo que o padre faz, e aqui nós temos aqui um diácono, presta atenção aqui um diácono, ó, a nossa estola, ela é diagonal, ela é inclinada. Como que eu identifico quando é diácono e quando é um padre? Não é? Se tiver só de estola, você vai perceber que o diácono é diagonal, ela é um pouquinho tombada assim, ó, a nossa de um ombro, porque nos lembra a toalha que Cristo usou na última ceia para lavar os pés. O diácono está configurado a Cristo serve. A melhor imagem para nós mostrarmos a diaconia é a imagem do lava-pés. Tanto que o símbolo do diácono é justamente Jesus abaixado, com a toalha no ombro, lavando os pés dos discípulos. Diácono é para o serviço. E o padre tem essa estola mais vertical, né? Nessa posição aqui. Ok? Está com a estola no formato vertical, é sacerdote. Está com a estola no formato diagonal, é diácono. Aí na ordenação sacerdotal, o diácono troca a estola, né? A última vez que ele usa a estola diagonal, ele entra, quando o diácono se torna padre, ele entra assim na missa. E aí ele tira a estola diagonal, nunca mais ele usa a estola diagonal e coloca a estola sacerdotal que ele vai usar para sempre. Ok? E falando um pouquinho aqui, lá no Catecismo da Igreja Católica nos fala, o bispo, qual é a função do bispo? A função do bispo é santificar, ensinar e governar. Os bispos, né, eles constituem, são os legítimos sucessores dos apóstolos, eles então foram enriquecidos por Cristo com a graça do Espírito Santo. Pela imposição das mãos, eles próprios transmitiram aos seus colaboradores o dom espiritual, através de uma consagração episcopal. E aqui vem dizer que pela imposição das mãos da palavra de consagração, a graça do Espírito Santo é dada a um caráter sagrado, de tal modo que os bispos fazem, às vezes, o próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice. Por isso, pelo Espírito Santo lhes foi dado, o bispo foi constituídos autênticos mestres da fé, pontífice e pastores. Os bispos são os autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. São configurados a Cristo bom pastor. Eles têm a plenitude do sacramento da ordem. Depois vem o padre, intermediário. Quem é o padre? O padre é o cooperador do bispo. Os presbíteros, embora não possuam o pontificado supremo, dependem dos bispos para o exercício do próprio poder. Estão unidos na honra do sacerdócio. São consagrados à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Se o bispo constituir a imagem de Cristo, o bom pastor, o sacerdote, o padre, o presbítero, constitui a imagem de Cristo, o sacerdote, para pregar o Evangelho, celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento. Eles, então, unidos ao bispo, agindo na pessoa de Cristo, unem as preces dos fiéis ao sacrifício da cabeça, que é Cristo, no sacrifício da missa, torna presente e aplicam até a vida do Senhor o único sacrifício do Novo Testamento, que é o sacrifício da cruz. Uma vez que se ofereceu por todos ao Pai, Cristo como hóstia imolada. É deste sacrifício da missa que todo o ministério sacerdotal tira a própria força. O que mais importante, mais sublime um padre pode fazer é celebrar a missa. Ali está a força do seu sacramento, é a celebração do mistério da Santa Missa. E por fim, nós temos o diácono. O diácono é para o serviço. Num grau inferior, dentro dessa hierarquia, nós encontramos o diácono. O diácono, então, participa de modo especial, também recebe caráter, e ninguém pode fazer o que configura com Cristo. Quando a gente fala caráter, é importante a gente entender que alguns sacramentos eles jamais podem ser tirados de nós. Quais são os 3 sacramentos que têm marca indelével, que não se apaga?
Uma vez recebido, você jamais poderá apagá-lo. 3 sacramentos. Primeiro, o batismo. Segundo, a crisma. E terceiro, o sacramento da ordem. Esses 3 sacramentos, batismo, crisma e ordem, uma vez recebidos, nada, você pode até perder a fé, abandonar a igreja, mudar de religião, parar de acreditar em Deus, seja lá o que for, jamais essa marca será apagada. Uma vez batizado, batizado sempre. Uma vez crismado, crismado sempre. Uma vez ordenado, ordenado sempre. Então pertence aos diáconos assistir ao bispo, aos sacerdotes na celebração. Sobretudo, o diácono vai servir nas 3 mesas. Quais são as 3 mesas que o diácono serve? Mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e a mesa da caridade. Os diáconos, lá na época dos antigos, na época do ato dos apóstolos, foram instituídos para servir aos órfãos e às viúvas, enquanto os sacerdotes cuidavam das coisas do templo. Então, a missão do diácono está sempre a serviço para proclamar o Evangelho, para presidir os funerais, consagrar as bênçãos. E aí agora eu ia falar, deixei eu falar agora na parte do diácono. As 3 funções que o diácono não pode fazer e que só compete ao padre. Eu falei, né? Acho que eu cheguei a falar, é só reforçar. Celebrar a missa, atender a confissão e dar unção aos enfermos. São as 3 coisas que nós diáconos não podemos fazer. Celebrar a missa, atender a confissão e dar unção aos enfermos. A gente pode dar uma bênção aos enfermos, mas a unção dos enfermos com o sacramento, só o padre. Os demais a gente pode fazer. Bênção do Santíssimo, abençoar a casa, abençoar a água, não é? Abençoar os objetos devocionais, abençoar o terço, não é? Dar uma bênção para a família, celebrar um batizado, assistir um matrimônio, pode, tudo o diácono pode fazer. Só essas 3 coisas que o diácono não pode fazer: celebrar a missa, atender a profissão e unção dos enfermos. Então o diácono é marcado pelo serviço da caridade. Ele é configurado a Cristo, que se abaixa e lava os pés dos apóstolos. Ok? E agora, umas perguntinhas finais para a gente já terminar. Quem pode conferir o sacramento da ordem? O bispo. Somente o bispo pode consagrar. Um padre não pode consagrar outro padre. Um padre não pode ungir um seminarista, um diácono. Um padre não pode fazer um diácono se torne padre. Somente o bispo, pela imposição das mãos do bispo, é que o diácono se torna sacerdote. Então o sacramento da ordem é, por excelência, pertence ao bispo. Então ele tem esse poder, porque ele tem a sucessão apostólica. Isto é, está na linha da sucessão dos apóstolos e confere validamente os graus de sacramento da ordem. Então, para ordenar um diácono, para ordenar um padre, somente o bispo. É ele, por excelência, o ministro do sacramento da ordem. Agora, aqui interessante, o báculo que eu falei, lembra o cajado de Cristo do pastor? Esse objeto aqui, ó, é o solidel. É um paninho assim, ó, que coloca aqui. Isso, olha lá, ó, tá vendo? Para esconder a tonsura, essa parte aqui, ó. O Papa, repare, o Papa usa solidel, só que o Papa é branco. Os nossos bispos é rosa. O que é o solidel? O que significa solidel? Solidel significa só Deus, né? É usado desde o século X, serve para tapar a tonsura, que é essa parte aqui da cabeça. Aí eu já vi também uma explicação de que o solidel sobre a cabeça do bispo nos lembra o fogo do Espírito Santo em Pentecostes, que desceu, as línguas de fogo em Pentecostes, que desceram e ungiram os apóstolos para, né, serem enviados a partir de Pentecostes. Então o solidel, usado desde o século X, o bispo usa só 2 momentos da missa que o bispo tira: no momento da consagração e no momento que é exposto o Santíssimo Sacramento. Então, do Papa é branco, do bispo é rosa, e dependendo da consagração, por exemplo, às vezes uma consagração franciscana, vamos usar um marrom, dependendo da ordem, pode ter de outra cor. Mas geralmente o Papa que usa branco e os bispos que usam rosa. Aquele capacete, o chapéu, por assim dizer, chama-se mitra. O que é isso? Significa uma torre, um gorro, representa sinal de nobreza, era usado
usado desde a Roma Antiga, é colocada sobre a cabeça e sobre o solideu. Coloco o solideu aqui, por cima, eu vou encaixar na minha cabeça, isso que nós poderíamos chamar de capacete. Expressa aquele que governa, aquele que está no comando, sobre o governo, não é? Aquele que tem autoridade, e esta mitra sobre a cabeça do bispo diz, ele tem o poder de governar. Lembra das 3 funções do bispo? Quais as funções do bispo dentro de uma diocese, de uma igreja em particular? 3 funções do bispo: governar, ensinar e santificar. Então, representa a plenitude do Espírito Santo. Ora, se ele vai governar o povo de Deus, não lhe pode faltar a assistência do Espírito Santo. Por isso, a mitra também representa, sobre mim está o Espírito Santo, que vai me ungir, que vai me revestir da graça, para que eu possa governar o povo de Deus. Tem ainda o báculo, que eu já falei, o anel e o palio. O palio é isso aqui, ó. Tipo um colete, que tem uma pontinha para cá. O palio significa as ovelhas que o pastor traz no seu ombro. Bonito, né? Representa cada um de nós. Ele não é o bom pastor, o bispo não é a figura do bom pastor. Essa peça que ele está usando aqui representa as ovelhas que o bom pastor traz no seu colo, não é? Então ele é configurado a Cristo, o bom pastor. O anel que o bispo usa, significado esponsal. Ele casou-se com Cristo, casou-se com a igreja para dedicar unicamente, somente a Deus, para entregar a sua vida, para fazer da sua vida um ministério em favor da igreja. E quem pode receber o sacramento da ordem? Aquelas mulheres, as mulheres não podem ser ordenadas. Por que as mulheres não podem? Nós não podemos ter padre, né? Não sei se existe essa palavra. Não podemos ter mulheres exercendo o sacramento da ordem. O sacramento da ordem é conferido somente a homens, tá bom? Então a mulher não pode celebrar uma missa, a mulher não vai poder atender uma confissão, a mulher não vai exercer nenhum desses 3 graus da ordem. Por quê? Porque o Senhor Jesus escolheu somente homens para formar o colégio dos 12 apóstolos. Ao escolher os seus colaboradores, vai suceder então o desempenho do seu ministério, e os presbíteros estão unidos no sacerdócio. Torna-se presente e atualiza até que Cristo volte o colégio dos 12. Então a igreja reconheceu aí, vinculada pela escolha feita pelo próprio Senhor, que a ordenação das mulheres não é possível. Respondendo de modo simples, por que não se ordena mulheres? Porque Jesus só escolheu um homem para formar os 12 apóstolos. O colégio dos apóstolos, Cristo não escolheu mulher, tá certo? Todos os ministros ordenados da igreja latina, à exceção dos diáconos permanentes, são escolhidos entre os homens que vivem celibatário. Celibato, o padre não pode se casar. Esse dia eu ouvi de um diácono uma explicação muito interessante, e aí eu queria fazer essa pergunta para vocês. Pessoal, padre pode casar sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Eu vou levantar a mão que sim. O padre pode casar. Se ele quiser, ele pode. Mas ele escolheu não querer casar. Entregar a sua vida para Deus. Percebe como é que muda? Não é que o padre não pode casar. Pelo exercício do ministério sacerdotal, ele vai viver o celibato. Mas é importante percebermos que a decisão, a vocação que ele responde é uma vocação livre. É uma resposta livre. Eu escolhi não me casar. Eu escolhi não conviver com uma mulher. Eu escolhi não constituir uma família. Então, acima de tudo, é uma decisão livre. Que o sacerdote sabe que ele, uma vez ordenado, ele não vai se casar. É lógico que o padre não pode casar, mas eu quis provocar essa reflexão com vocês para entender que, acima de tudo, não é que é uma proibição da igreja. Mais do que uma proibição da igreja, acima disso está uma resposta livre de um homem que, podendo casar, podendo ter família, podendo ter filhos, podendo viver uma relação com uma mulher, afinal de contas ele era um homem como outro qualquer. Ele não foi obrigado a ser padre. Ele não foi impedido de conhecer uma moça, namorar, casar, constituir uma família, ter filhos, ter uma relação saudável, estável com uma mulher. Não. E se o padre fulano não fosse padre? Né?
Ele poderia ser um homem casado, ter família, e aí, tudo bem, ele ia viver o sacerdócio comum, mas ele escolheu ser um ministro ordenado. Ouviu-te, um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração. Deixei de seguir as promessas e fui bem depressa no rumo, assim diz a música, da salvação. Ouvi o chamado de Deus. Senhor, eu posso casar, eu posso conhecer uma mulher, eu sou livre para viver com uma mulher, mas ele, por amor à sua resposta, eu me fiz celibatário, eu me fiz consagrado. Entenderam, pessoal? Tanto quando alguém parar na rua, na escola, perguntar para você, por que padre não pode casar? Aquela conversa sempre enjoada, porque ele escolheu, por livre e espontânea vontade, se tornar um sacerdote, um ungido. Ungido significa aquele separado, tirado do meio do povo, para então dedicar a sua vida a Deus. Ninguém proibiu, ninguém botou uma arma na cabeça do padre, ninguém botou uma faca no pescoço dele, você não vai casar, você vai ser padre, senão eu vou te matar. Ninguém fez isso. Ele teve tempo suficiente, para discernir e amadurecer a sua vocação. Aí sim, amadurecer a vocação, sim, aí ele sabe que ele vai viver o celibatário, o celibato. Entendeu? Como existe também, não é só padre que vive o celibato, não. Tem homem solteiro, mulher solteira que vive o celibato. Faz votos de consagração a Deus, as religiosas, os consagrados, não é? Eu conheço pessoas que não são padres, homens, mas que não vão casar, são consagrados, são celibatários, não tem relação com mulher e vive uma vida totalmente dedicada a Deus, mas não é padre, é solteiro e é consagrado. Bom, então aqueles que se consagram totalmente ao Senhor dão-se inteiro a Deus e aos homens. O celibato é um sinal dessa vida nova, para cujo serviço o ministro da igreja consagrado, aceite de coração alegre, anuncia de modo radioso o reino de Deus. Toda vocação tem que ser feliz. Uma vez um padre me disse isso, que toda vocação nasce aos pés da cruz, mas toda vocação é feliz. Gente, a pior coisa que tem, vou dizer uma coisa para vocês, se isso aqui tem meninas que querem se consagrar, tem rapazes que de repente estão pensando, por que não? Não é? Um dia o padre Moisés estava na turma da Crisma, um dia eu também estava sentado aí nessa cadeira, todos os padres um dia passaram pela catequese, não é? Assim como a função de professor ajuda a formar todas as outras profissões, todos os padres, bispos, diáconos, um dia foram catequizandos. Um dia alguém pregou a palavra de Deus para eles também foram catequizados um dia. Não é? Algum catequista pregou para o padre. O padre não desceu pronto no céu, opa, estou pronto para ser padre. E vai ser padre. Não. Um dia ele sentou, um dia alguém pregou a palavra de Deus para ele, um dia alguém deu uma palestra, um dia alguém ensinou a doutrina da igreja para eles. Então o catequista também vai ajudar a formar todas as outras vocações. Agora, a pior coisa da nossa vida é vivermos uma vocação frustrada. Frustrada. Você descobriu a sua vocação, viva de modo alegre e radioso. Porque senão, meu irmão, você vai perder tempo, você vai ser infeliz e você não vai conseguir produzir os frutos que Deus quer. Qual é a sua vocação? Deus te chama o matrimônio, então seja feliz dentro do seu matrimônio. Deus te chama ao sacerdócio, seja um sacerdote feliz. Deus te chama uma vida consagrada, a ser um religioso, uma religiosa, onde Deus te chamar, seja feliz na sua vocação. Porque a pior coisa que tem é nós vivermos uma vocação infeliz. Às vezes a gente assusta quando diz assim, é lógico que a gente reza pelas vocações, a gente espera, mas quando diz assim, aquele menino estava no último ano do seminário e deixou. Eu dou glória a Deus, sabia? Porque às vezes é melhor ele deixar no último ano que depois ser um padre frustrado, um padre, como é que a gente diz? Depressivo. Não fui feliz na minha vocação, é a pior coisa que tem. A vocação precisa ser fonte de alegria, para que eu possa levar de modo radioso o reino de Deus à vida. Quem descobriu a sua vocação feliz, vocação acertada, vai produzir muitos frutos.
E tudo isso requer oração, discernimento, escuta de Deus, para a gente ser feliz na vocação que Deus nos chamou. Ok? E aqui, já terminando, os efeitos do sacramento da ordem. Caráter indelével, assim como o batismo em a Cristo, eu já disse, né? Todo torna semelhante a Cristo para ser instrumento de Cristo em favor da igreja. Age como representante de Cristo cabeça na tríplice, faltou ali o último, missão, sacerdote, profeta e rei. É configurado a Cristo sacerdote, mestre e pastor, os bispos e os presbíteros, e aos diáconos é dada a graça de conceder a força necessária para servir ao povo de Deus, nas 3 mesas, mesa da liturgia, na mesa da palavra e na mesa da caridade. Quando eu estava estudando na escola diaconal, falava assim, o diácono tem que servir na mesa da caridade. Eu pensei que era para dar bolsa de compra, né? Para as pessoas, né? Ser diácono é chamado a servir na mesa da caridade. Quem vai fazer caridade com os outros, pessoal? É dar bolsa de compra. É levar remédio, é levar roupa, é levar comida. Não é só isso não. É estar junto do povo de Deus, é servir com o povo de Deus, para tudo aquilo que o povo de Deus precisar. Formação, oração, bênção, direção espiritual, ajudar o povo de Deus a viver a comunhão com Cristo. E aí o diácono, em comunhão com o bispo e com os presbíteros, vão viver o seu ministério. E aqui no último slide, eu termino com São João Maria Vianney, que é o patrono dos sacerdotes. Ele é celebrado no dia 4 de agosto. Nesse dia nós comemoramos o dia do Padre. E ele tem uma frase preciosa, frases preciosas para nós terminarmos a nossa reflexão. Se soubéssemos o bem que é um padre na terra, morreríamos, não de medo, não de susto, mas de amor. Olha que profundo. Se soubéssemos o que é um padre na terra, morreríamos não de medo, mas de amor. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Quando virdes o Padre, pensai em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós tenhamos muito amor pelos nossos sacerdotes, que tenhamos muito amor pelos nossos ministros ordenados. Por quê? Por meio deles, Cristo continua a nos santificar. Cristo continua a exercer o seu ministério salvífico entre nós. Quisera eu, talvez, viver na época de Jesus, para ver Jesus realizar milagre, para ver Jesus curar as pessoas, para ver Jesus pregando, para ver Jesus de carne e osso na minha frente, ao vivo, para conhecer, ouvir o tom da voz de Jesus, saber olhar nos olhos de Jesus. Mas hoje eu tenho também essa oportunidade, através do meu sacerdócio. Nenhuma outra igreja tem isso, meus irmãos. Só a nossa igreja tem os ministros ordenados, que são os legítimos sucessores, aqueles a quem Deus de fato constituiu um poder para continuar. Quando eu estou diante de um bispo, eu olho, meu Deus do céu, eu beijo a mão de um bispo, o que ali está diante de mim é como se tivesse Pedro, é como se tivesse João, é como se tivesse André, é como se tivesse Tiago. Aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que viram Jesus ali mesmo. Jesus andar sobre as águas, Jesus multiplicar os pães, Jesus realizar tantas curas, milagres, as pregações de Jesus. Jesus ali desafiando os fariseus, Jesus chamando Zaqueu, Jesus conversando com a samaritana, Jesus, enfim, tantas passagens que nós podíamos. Jesus com João Batista, Jesus entrando no rio para ser batizado no Jordão. Eles viram, meus irmãos, Jesus, e é como se nós estivéssemos ali verdadeiramente com aqueles que são testemunhas do ressuscitado. É como que eles estão fazendo as vezes, a vez daqueles que foram os primeiros discípulos, aqueles que dormiram com Jesus, aqueles que comeram com Jesus, aqueles que, imaginam que Jesus assim no final do dia, ficava partilhando, aquela conversa ali com os apóstolos, já no findar do dia, cantando os salmos, vivendo toda aquela intimidade ali com Jesus, que subiram no barco com Jesus, que viu Jesus dormir dentro do barco. Então são eles hoje os discípulos, os bispos, que são os sucessores dos nossos dos verdadeiros apóstolos, aqueles a quem Cristo deu o poder de continuar a sua missão aqui na terra. Então, meus irmãos, esta é a nossa reflexão de hoje sobre o sacramento da ordem. Deixa eu ver se ficou aqui
algum assunto importante que é importante falar? Pode perguntar alguma coisa? Sim. O senhor poderia falar a diferença de diácono transitório e permanente? Ah, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Vamos lá. Diácono transitório, diácono permanente. Eu sou diácono permanente, porque eu sou casado. Diácono permanente é aquele que vai permanecer no primeiro grau. Lembra os 3 graus? Primeiro grau, diácono. Segundo grau, padre. Terceiro grau, bispo. O diácono transitório é aquele que vai permanecer diácono, é aquele que não vai ficar no diaconato, que vai subir para o segundo grau. É aquele que está pegando o elevador para ir para o segundo grau. Eu não vou pegar elevador. Eu parei aqui. A partir do Concílio Vaticano II, a igreja então voltou, né, trouxe de volta o ministério do diaconato permanente. Por que eu sou diácono permanente? Porque eu sou casado. Eu não posso ir para o segundo grau. Eu não posso subir para o segundo nível. Eu estou paradinho no primeiro. Eu sou só o primeiro grau. Eu não posso me tornar sacerdote porque eu já recebi o sacramento do matrimônio. Agora, o seminarista estudou 8 anos, 7, 8, 9 anos lá no seminário. Ele vai então receber os ministérios, como a gente recebe, eleitor, acólito, depois ele é ordenado diácono. Aí ele fica 6 meses e é ordenado padre. Como acontece aqui na nossa diocese. Agora nós vamos ter 6, agora dia 26 de novembro, rezem pelos nossos sacerdotes, tá? Dia 26 de novembro, é um dia antes de Nossa Senhora das Graças, nós vamos ganhar 6 sacerdotes. Em junho, eles foram ordenados diáconos e já marcou a data da ordenação deles. Aí do diaconato transitório. Por que transitório? Porque eles não vão ser mais diácono. Eles vão ser... Eles vão passar pelo diaconato para se tornar sacerdote. Eu não, eu parei aqui no diaconato e vou ficar no diaconato até morrer. E eles não, eles vão passar diante, tá bom? Então, diaconato transitório é aquele que passa pelo diaconato e chega ao sacerdócio, podendo, quem sabe, um dia ser bispo. Agora, o permanente não, você fala permanente, parei aqui. E o diaconato permanente só pode casar uma vez. Se eu me tornar viúvo, eu não posso me casar mais. Porque eu devo permanecer conforme o dia que eu fui ordenado. Se eu for ordenado casado, diácono, diz a palavra de Deus, diácono seja casado só uma vez. Se minha esposa vier a falecer, né? Terminou o sacramento do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio, até que a morte separe. Terminou o sacramento do matrimônio. Eu, ordenado diácono, conheci uma jovem, posso me casar? Não posso. E também não pretendo, também não. Mas, também, que Deus dê muitos anos de vida para minha esposa. Mas eu só estou citando um exemplo que o diácono permanente não pode do segundo grau. Não. Mesmo sendo viúvo. Eu sou diácono permanente, tá, gente? Se eu me tornar viúvo, eu posso me tornar padre? Não. Tá? Salvo uma dispensa do visto de casos excepcionais, onde às vezes há falta de sacerdotes, como na região da Amazônia, alguns casos assim. Inclusive lá, tipo símbolo, lembra que tinha uma polêmica para ordenar diácono permanente, por causa da falta de sacerdotes, mas, via de regra, não. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá, eu vou tirar dúvida. Quem tem dúvida aí? Qual sacramento você recebeu primeiro? Oi? Qual sacramento você recebeu primeiro, o matrimônio ou a ordem? O matrimônio. Porque na nossa diocese, foi bom você ter perguntado isso, porque na nossa diocese, Dom Roberto só ordena diácono permanente casado. Tá? Então, diácono em outras dioceses, aí cada bispo determina aquilo que é importante para a sua diocese. Mas na nossa diocese de Troncos, na escola diaconal, para ser diácono permanente, tem que necessariamente ser casado. Inclusive tem autorização da esposa. Sem autorização da esposa, a gente não é ordenado, não. Bom, minha esposa bateu o pé e falar que não concorda numa seita, eu não posso ser ordenado. Só recebo o sacramento, a ordenação mediante a profissão. Agora eu vou falar uma coisa aqui. Foi cheia a bola agora. Quem é que pode receber os 7 sacramentos?
Sabe quem? O diácono. Tá vendo? Padre viu? O diácono pode receber os 7. O diácono batizado, crismado, fazer o Eucaristia. O diácono pode se confessar, receber a unção dos enfermos, matrimônio e a ordem. Tá vendo? Isso é pouca coisa. Jesus fala que muito foi dado, muito vai ser cobrado. Certo? Padre, o bispo e o sacerdote não podem se casar. Tá, gente? Isso aí no caso do diácono permanente. Tá? Gente, o dia que eu ouvi isso, eu falei, o dia que eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Mas isso aí é pra gente. Estou falando aqui com vocês, lógico, eu não vou. Gente, não queria receber unção dos enfermos, não. Agora, unção dos enfermos, unção dos enfermos. Vocês já tiveram a palestra de unção dos enfermos? Já? Nem sempre quando a gente recebe a unção dos enfermos, às vezes é sacramento. Lá tem gente. Cirurgia de risco pode. Gravidez de risco também pode. 2 vezes quando fiz. Recebeu 2 vezes? Na mesma Tem gente que vai fazer viagem. Eu, por exemplo, nunca viajei de avião. Tem gente que vai fazer viagem de avião, corre o padre e pede. Padre, me dá unção dos enfermos. O padre, o que está acontecendo com você? Você vai morrer? Não, padre. É que semana que vem eu vou viajar de avião e nunca se sabe. É porque a unção dos enfermos, antigamente. Gente, o dia que vocês forem andar de avião, você pediu a unção dos enfermos, padre. Faça uma boa confissão. Já é suficiente. São Pedro vai abrir as portas. Hã? Não, é difícil não, eu sei. Eu imagino que não seja. Mas é porque antigamente a unção dos enfermos chamava extrema unção. Rapaz, me dá extrema unção. O que está acontecendo com você? Você está morrendo? Você está com a doença? Você vai. Não, eu vou andar de avião. Aí a pessoa fica assim. Pessoal, vamos lá. 5 minutinhos para perguntinha. Já. Sim. Mas esse negócio da unção dos enfermos, eu, por exemplo, até pouco tempo, o que a gente ouvia falar? A pessoa está nas últimas, o médico já chamou a família e falou: não passa de hoje, não passa de amanhã. Então, era muito momento que se procurava o padre. Sim. Hoje em dia, que as pessoas têm essa consciência de cirurgia, se vai submeter qualquer procedimento de risco, mas antigamente não. Era a pessoa que estava nas últimas, às vezes nem dava tempo de padre chegar, porque quando ia chamar o padre, a pessoa já estava quase suspirando. Então, acho que isso é uma cultura antiga mesmo. Sim. Mas ela é para ser ministrada, né? O risco de vida, e ela também apaga os pecados. Ela está muito unida ao sacramento. São os 2 sacramentos de cura, né? Geralmente, quando se dá a unção dos enfermos, também se dá a absolvição. Pessoal? Você falando da importância do sacerdote, Sim. aqui para a comunidade, não sei se os irmãos ainda se tocam, mas a comunidade, quando quer o texto, normalmente a gente coloca entre o mistério e outro, naquela oração de Jesus, perdoados, a gente reza pelo Papa, pelo Bispo, pelo nosso sacerdote e pelo clero todo. Todos os dias quando rezamos o texto. Então, precisamos alertar isso no nosso Bispo, não é? Porque quando a gente reza o texto colocando, estamos colocando o nosso sacerdote. Muito bem. E assim devemos rezar sempre pelos sacerdotes. Porque o que sustenta o sacerdócio é a oração da comunidade. Tá? Quer derrubar um sacerdote? Pare de rezar por ele. Não é? E às vezes quando a gente reclama, quando a gente julga, a gente está rezando a ladainha do cardíaco. Reze pelo seu sacerdote. Como eu disse, né? O sacerdote da sua paróquia não faz milagre. O sacerdote da sua paróquia é humano e precisa da sua oração. O sacerdote da sua paróquia tem defeitos, tem limitações. Acerta mais do que erra, mas também erra. E precisa do seu apoio, precisa caminhar junto.
que graças a Deus vocês têm aqui um santo sacerdote que caminha com vocês, um pastor que tem cheiro de ovelha, que caminha junto do povo, que está junto de vocês, e vocês são privilegiados por ter um sacerdote, um homem de Deus que quer ser a pessoa de Cristo na vida de cada um. Só citar aqui algumas coisas que eu já falei, mas pode ser que alguma palavra eu não tenha dito. Pregar a palavra de Deus, perdoar os pecados, administrar os sacramentos, guiar o povo de Deus na santidade. Até hoje, os bispos são os sucessores, quem confere o sacramento é o bispo, o sacramento da ordem é ministrado pelo bispo, a igreja então recebeu os 3 poderes, que define, a igreja recebeu de Cristo 3 poderes, que define a perfeita missão do sacerdote: governar, ensinar e santificar. Mais alguma pergunta, pessoal? O sacerdote é aquele que vocês não precisam ter medo. O sacerdote é aquele que é amigo de vocês. Sejam amigos do padre de vocês. Estejam em profunda obediência ao sacerdote de vocês. Tá? Eu costumo dizer, e eu quero terminar com essa palavra: obediência. E se me é permitido usar uma régua para medir o grau de catolicidade de cada um aqui, de nós, inclusive a minha, eu vou medir pela régua da obediência. Quer saber se a pessoa é muito católica ou não? Eu não estou falando só católica de vir à missa comigo, não. Estou falando católico de vivência, de prática. Quer saber se ele é muito católico ou não? Observe o quanto ele é capaz de obedecer ao seu sacerdote. Porque o que nos difere, meus irmãos, das outras religiões, você sabe, assim, teologicamente falando, qual a nossa diferença para os irmãos protestantes? Nós temos na nossa igreja católica 3 colunas que sustentam a nossa igreja. A nossa fé é a nossa doutrina. A tradição, tudo aquilo que nós recebemos dos apóstolos oralmente, que não foi escrito. Tem muita coisa na nossa igreja que nós vivemos que não está escrito em lugar nenhum, porque dada a tradição que nos foi passada de boca em boca, de geração em geração, uma sagrada tradição. A sagrada escritura, que é a palavra de Deus, que é a revelação, e o magistério, Papa, bispos, junto com os bispos, que tem a autoridade de interpretar a palavra de Deus e governar a Santa Igreja. O que os nossos irmãos evangélicos fizeram? Ficaram só com a palavra, tiraram o magistério e tiraram a sagrada tradição. Então, a Sagrada Escritura, a livre interpretação que eles querem por conta deles. Ok? Isso teologicamente falando. Agora, trazendo para o bom português, um português bem claro, o que muitas vezes eu vejo, por que essa ramificação, primeira, segunda, terceira, falta de obediência. E já não tem a hierarquia, então é falta de obediência. Quer ser um bom católico? Posso falar? Quer ser um bom católico? Obedeça o seu sacerdote. Você pode não gostar do padre, você pode não ir com a cara dele. Ah, eu não gosto desse padre que ele faz, porque ele demora muito na homilia. Ah, eu não gosto desse padre que ele faz o pipi muito rápido. Ah, eu não gosto desse padre porque ele é assim. Ah, não gosto desse padre porque ele é assado. Padre da sua paróquia não faz milagre. O padre da sua paróquia não é o super-homem. O padre da sua paróquia não é o salvador da pátria. O padre da sua paróquia é Cristo presente na terra. E é por meio dele, por meio das suas santas mãos, na ordenação, tem um momento muito bonito. A última ordenação, se eu não me engano, eu participei da ordenação sacerdotal da nossa diocese, e eu fiquei segurando o óleo. É muito bonito quando o padre, o bispo, derrama óleo na mão do óleo mesmo, como se fosse um hidratante que a gente usa em casa, né? Aquele creme, e passa assim a mão do padre, chega a ficar brilhando. Aí vai, enrola. Não, é uma faixa. Unge as mãos, passa bastante óleo, unge as mãos e enrola uma faixa. Geralmente essa faixa traz o nome dele, botado, né? Padre fulano e tal. E aí ele com as mãos ungidas, óleo na Bíblia, na
unção, ungiu uma faixa que enrola as duas mãos, imagina aqui uma faixa enrolada as duas mãos, então o bispo dá a unção, e naquele momento que enrola a faixa, ele vai dar a primeira bênção, como sacerdote. Geralmente escolhe a família, ele vai lá, né, para ter a família, e dá a bênção para a família. É muito bonito. E aí todos os outros sacerdotes, quando passam por ele para poder cumprimentar, fazem isso, ó. Beija a mão do sacerdote. Porque as mãos do sacerdote é a mão do Cristo. Quando o padre coloca a mão dentro da água para abençoar a água, não é a mão dele, gente, é a mão do Cristo. Quando o padre levanta a hóstia na missa, não é a mão dele, é a mão do Cristo. Quando o padre impõe as mãos sobre nós, vai em paz, meu filho. Eu te absolvo dos seus pecados. Vai e não peques mais. É a mão do Cristo. Ah, eu confessei com o padre A, eu confessei com o padre B, eu confessei com o padre C. Mas quem perdoou os seus pecados foi o Cristo. Quando o bispo, daqui a alguns dias, né, que está chegando a crisma de vocês, então vai ungir vocês, né? Fulano, Dona Áurea, aí vai ler o nome lá, crachá. Áurea, receba por este sinal o Espírito Santo. Já está acostumado? Não. Já está acostumado? Não? Por quê? Não sou isso, não. Nem estou com hora, não. Ó, vai confessar, hein? Falou ele assim. Áurea, receba por este sinal o Espírito Santo. Aí vocês vão falar o quê? Amém. 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 A paz esteja contigo e contigo também. Você já gravou já ensinou lá? Não, vem cá você, vem cá. Já foi falado Como sim. vocês vão fazer? Foi falado no sacramento da crisma. O Espírito falou. Aqui. Para você é a madrinha dela. Vem cá. Faz de conta que você é a madrinha dela. Você vai colocar a mão aqui. A madrinha ou o padrinho coloca a mão aqui. Lembrando que o padrinho e a madrinha já é crismado, tá? Vem. Faz de conta. Clara. Receba por este sinal o Espírito Santo. Amém. A paz esteja contigo e contigo também. Fala. E contigo também. Pronto, gente. Crismou. Pode pensar. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Depois, um momento muito importante, o bispo vai rezar, o bispo vai fazer a imposição das mãos. Sempre na igreja, gente, esse gesto da imposição das mãos é um gesto sagrado. O bispo vai impor as mãos sobre vocês e vai invocar a efusão do Espírito Santo. E vai pedir, tem uma oração grande que ele faz, invocando sobre vocês as forças e as luzes do Espírito Santo. E aqueles dons do Espírito Santo que vocês já têm desde o dia do batismo, serão agora, podemos dizer assim, potencializados. Para que vocês saiam da missa de Pentecostes, da missa de Crisma, um verdadeiro Pentecostes. Eu sempre digo isso. Missa de Crisma para mim é Pentecostes. Por quê? Assim como o batismo está relacionado à Páscoa, a Crisma está relacionada ao Pentecostes. O nosso batismo foi a nossa Páscoa e o nosso Crisma vai ser o Pentecostes. No dia que vocês saírem da missa de Crisma, vocês podem dizer: acabei de sair do cenáculo de Pentecostes. O Espírito Santo de Deus veio sobre mim. Eu agora tenho os dons do Espírito Santo: fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus, inteligência, fé, alegria, mansidão. Tudo isso para quê? Você vai botar debaixo, dentro da gaveta, para você guardar lá no seu guarda-roupa? Não. Para você sair daquela missa cheio do Espírito Santo e anunciar Jesus ressuscitado, para toda essa São José de Ubá se converter e a todos chegar ao convite da salvação. Soldados de Cristo. Vocês aqui, ó, cada semana já tem um treinamento, gente. O exército não treina, não faz o alistamento, né? Ficam lá treinando, fazendo ginástica.
para quando eles forem para o campo em missão, eles estarem preparados. E as nossas armas? Como serão as nossas armas? Se minha arma está aqui, eu só deixei no carro. Minha arma foi lá no carro. Um terço. Católico tem que ter um terço. Eu estou no carro ali. Católico tem que andar com a palavra. Católico tem que andar com o catecismo. Isso aqui é o compêndio. É o resumo. Mas o catecismo está aqui. Católico tem que conhecer a doutrina. Diabo, vou me crismar. E aí, terminou a catequese? Já tem batismo, já tem a crisma, já tem a eucaristia, já tem a crisma. Opa, acabou. Não, a catequese é um processo permanente. Vai vir a mistagogia. Continue estudando, continue mergulhando. É profundo demais, é bonito demais. Quanto mais eu conheço, mais eu me apaixono. E menos eu sei. E quanto mais eu busco, menos eu sei, mas ao mesmo tempo, eu me encanto ainda mais. Por quê? Eu vou descobrindo que sempre tenho algo a aprender, sempre tenho algo a buscar. E, acima de tudo, só se ama aquilo que se conhece. Só se ama aquilo que se conhece. Ontem uma pessoa virou para mim e falou assim, falando de uma experiência de casal, a pessoa virou e falou assim, eu e meu esposo fizemos o encontro de casais com Cristo, mas não valeu muito não. Só durou 15 dias. A gente ri, mas é sério. E aí eu queria terminar fazendo uma pergunta aqui para vocês. A crisma de vocês vai ter validade? A gente compra Esse dia eu comprei um pacote de pão de forma, olhei a data, falei, não dá tempo de consumir. Antes da data, estragou tudo. Tive que jogar quase que um pacote de pão de forma todo no lixo, porque estragou antes do tempo. Agora falando sério, a crisma de vocês vai ter validade? Será que daqui a um ano, que dia que é a crisma mesmo? 11 dias? Não, está aqui, está nas portas. 11 de novembro de 2023. Quem vai estar aqui na igreja para poder celebrar um ano da sua confirmação? Eu desafio vocês. 11 de novembro de 2023 ou uma data próxima. Se não cair no domingo mais próximo de 11 de novembro de 2023. Quem vai estar aqui? Opa, hoje eu estou padre, hoje eu quero celebrar essa missa em ação de graças, porque hoje faz um ano que eu fui crismado. E o diácono me falou há um ano atrás que era para eu vir aqui marcar uma missa de agradecimento. Quem vai estar aqui para poder marcar essa missa? Ou a sua crisma terá prazo de validade? A minha irmã lá, infelizmente, o SCC para ela só valeu 15 dias. Tudo que eles aprenderam naqueles 3 dias ou 2 dias e meio, enfim, aquele retiro de casais, esfriou, não valeu muito, enfim, não sei. Que a sua crisma não tenha validade, que a sua crisma seja até o céu, que você tenha consciência da missão que você está recebendo, para que você possa participar. Mas eu não sou padre, não sou diácono, não sou bispo. Mas você participa do sacerdócio comum através do seu batismo. E você precisa, no mundo, ser sinal do Cristo, presença do Cristo. Na sua faculdade, lá tem jovem que precisa ouvir a palavra de Deus. Na sua rua tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Na sua rua tem alguém fazendo uso de droga. Na sua rua tem alguém preso no vício da bebida. Na sua rua tem alguém que não vive a fidelidade no matrimônio. No seu bairro tem alguém que está doente, que precisa da palavra de Deus. Quem é que vai pregar, gente, para esse povo? O Padre Moisés aqui, coitado, tem 21 capelas. Se vocês não forem o braço do Padre Moisés, se vocês não forem a voz do Padre Moisés, aonde o Padre Moisés não pode ir, vocês precisam chegar com toda a força para serem presença da igreja. Atenção, crismanos, para isso. Isso é muito sério. O padre não vai dar conta, gente, de estar em todo lugar pregando a palavra de Deus. Seja o braço, seja a voz, seja a perna, seja a presença da igreja lá. O Padre Moisés não pôde ir, mas eu estou aqui.
para ser presença de igreja, para pregar a palavra de Deus. Olha o nosso mutirão aí. Eu estava lá na Ponte Preta, em missão. Como é que foi a missão aqui, pessoal? Quem foi na missão? Levanta a mão aí. Aí, como é que foi, meu irmão? Como é que foi essa experiência? Foi boa? Foi bom entrar na casa da pessoa, pregar a palavra de Deus? Experiência boa, não é? É um desafio, não é? É diferente, não é? Você já tinha passado por essa experiência? Aí, tá trazendo uma cruz no peito e me lembrando a música do Padre Zezinho. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Quem mais aqui desse lado aqui fez missão? Quem fez missão? Como é que foi, meu irmão? Foi boa, né? Foi bom? A pessoa te recebeu bem? Pregou com autoridade? Você falou? Falou muito bem. As pessoas acolheram? Fizeram oração direitinho? Aspergiu água benta? Aí, que bênção. É isso, meus irmãos. E como a nossa irmã Marli falou no dia que eu vim aqui para a formação, né, a missão só tem data para começar, mas a nunca tem data para terminar. Tá bom? Vamos ficar de pé, fazer a nossa oração no final. Senhor Jesus, nesse momento eu quero te louvar e te agradecer por mais essa formação. Obrigado, Senhor, porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. O primeiro a ouvir a própria pregação sou eu mesmo, diabo. Obrigado, Jesus, por nos falar através do magistério da igreja. Obrigado, Jesus, pelo bispo, pelo Papa Francisco. Obrigado pelo nosso bispo diocesano Dom Roberto. Obrigado, Senhor, pelo nosso sacerdote. Eu coloco o meu sacerdote, Padre Max, Padre Assis. Eu coloco a vida do sacerdócio do Padre Moisés. Eu coloco os diáconos aqui dessa comunidade. Eu coloco, Senhor, meu irmão lá do diaconato de Italva, o diácono Wesley. Coloco todos os sacerdotes, o nosso clero diocesano. Os padres com seus defeitos, com suas falhas, com as suas limitações, com as suas feridas, com os seus medos, com as suas solidões, com os seus questionamentos, com as suas inquietações. Eu coloco, Jesus, e trago ao vosso sagrado coração todos os ministros ordenados, bispos, diáconos, padres, diáconos, mas coloco também, Senhor, todo o povo de Deus que participa do sacerdócio comum. Ajudai-nos, Jesus, a viver, nós que não somos sacerdotes, a viver o batismo. Nós que também um dia saímos das águas, ao sairmos das águas, renovados, possamos viver a própria missão de Jesus, que é evangelizar. Obrigado, Jesus, por essa paróquia de São José de Ubá. Obrigado, Jesus, por essa paróquia que é fermento na massa na vida dessa cidade. Obrigado, Jesus, por cada irmão que está aqui e que no próximo dia 11 vai confirmar a sua fé batismal. Que sejam verdadeiros apóstolos, operários, atuantes na vinha do Senhor, para que o Senhor nos enriqueça com a força, com os dons do Espírito Santo. Aos jovens dê coragem, aos jovens derramai a ousadia, a cada um de nós derrame mesmo, Jesus, o espírito de intrepidez, de ousadia, de força, de coragem. Lança fora todo o medo, a vergonha, a timidez, a tibieza, coração áspero, seco, duro, fechado, mas que possamos nos abrir à vida nova do Espírito Santo e anunciar com alegria, radiantes, com entusiasmo, a palavra que cura, que transforma e que liberta. Que sejamos testemunhas do ressuscitado, que este grande Pentecostes que vai acontecer no próximo dia 11 possa inflamar os nossos corações de amor. E aí eu queria terminar, antes da bênção final, cantando aquele refrão, né, do céu se abre. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Erga seus braços assim, só um minutinho, nesse momento breve. Vem, Espírito Santo,
graça, eu me abro à tua vontade, eu me abro ao teu querer, ao teu mover. Usa-me, Espírito Santo de Deus, leva-me como um brinquedo em tuas mãos, como um objeto, como algo em tuas mãos. Faz de mim, Espírito Santo, o teu querer. Leva-me onde queres. Usa-me conforme a tua vontade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Maria Vianney, por intercessão de São José, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, crismandos, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu lembrei aqui agora, vamos rezar também uma Ave Maria pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, por esse momento difícil que estamos passando. No próximo domingo nós teremos uma decisão importante, onde de modo cristão nós somos chamados a comparecer às urnas para exercermos a nossa democracia, mas que essa nossa democracia seja revestida do nosso cristianismo. Não estou aqui fazendo propaganda nem para A e nem para B, eu só estou pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que nós cristãos nos manifestemos neste mundo, iluminados pela sabedoria do alto. Que o Espírito Santo nos dê o discernimento, que o Espírito Santo nos leve ao conhecimento da verdade e que Deus, por intercessão da Mãe Aparecida, possa estar derramando o manto de Nossa Senhora que já está sobre a nossa terra, sobre a terra da Santa Cruz. Porque quando os portugueses chegaram no Brasil, a primeira coisa que eles fizeram foi celebrar uma Santa Missa. E que Nossa Senhora, esse Brasil, que é conhecido como a terra de Santa Cruz, tenha a bênção e a proteção de Deus sobre a intercessão da Mãe Aparecida. Rezemos uma oração da Ave Maria pela pátria brasileira. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,